Romanos 12:2 diz, Romanos 12:1, perdão, diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A gente tem mais de 7.500 famílias online no nosso primeiro culto. Você pode celebrar cada família online. Aleluia. Então, irmão, pega isso. Um coração alinhado governa as emoções. Fala comigo, diga: um coração alinhado governa as emoções. Eu estava almoçando com alguns jovens que a gente tem gerado como futuros líderes e pastores da nossa igreja essa semana. E eles começaram a me perguntar como foi o meu processo de discipulado. E eu falei: meu processo de discipulado foi igual ao do mestre Miyagi. O meu sogro, ele usava algumas técnicas que não eram muito convencionais, mas elas deram certo. Aí eles falaram: me dá um exemplo de uma, pastor. Eu falei: eu era extremamente explosivo. Se alguém me interrompesse uma vez, eu respirava fundo, mas se ele me interrompesse a segunda vez, podia ser quem fosse, o assunto que fosse, o ambiente que fosse, eu não voltava a falar. Eu era impaciente, porque ao longo da minha construção de mundo, eu aprendi que um homem, ele era impulsivo, ele era explosivo, ele era sanguíneo. Eu brinco até que eu não era sanguíneo, como diz o Luiz Hermínio, né? Eu era hemorrágico pingando. Mas o meu sogro é o oposto disso. Ele é calmo, ele é manso, ele é leve. E aí ele começou a me interromper quando eu namorava a Kezinha. E eu não falava por nada, eu não voltava a falar por nada. E ele olhava para a Kezinha e falava assim: ele é nervoso, né, filha? E eu pensava: esse cara é maluco. Ele me provocou e agora ele quer dizer que eu sou nervoso. E eu ficava revoltado dentro de mim pensando sobre ele. Aí eu lembro que ele ficava repetindo as mesmas coisas. Às vezes, por horas, ele repetia a mesma frase. Eu lembro de uma vez que eu estava no banco do carona com a Kezinha, no banco de trás, eu olhei e falei: eu acho que seu pai é maluco, ele tem algum problema. Ela falou: não, ele só está testando você. E aí um dia, eu tive um insight, eu tive um entendimento, aquele dia foi um descortinar para mim, aquele dia mudou uma coisa na minha vida. Porque eu entendi que, enquanto eu não controlasse as minhas emoções, é como se eu fosse um carrinho de controle remoto, mas o controle está na mão de quem quiser pegar. Enquanto eu não governasse as minhas emoções, qualquer pessoa me governava. Enquanto eu não tivesse controle sobre as minhas emoções, qualquer pessoa tinha. Isso começou a me incomodar, isso começou a gerar vergonha em mim. Eu falei: eu preciso dominar a mim mesmo. Eu comecei a estudar o que a Bíblia diz sobre isso. E aí eu fui apresentado ao fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão, é a bondade, a longanimidade, a temperança. O domínio próprio é quando você começa a governar a si mesmo, e a partir disso você começa a governar as coisas ao seu redor. Coração saudável, coração alinhado, ele desenvolve a arte de governar as circunstâncias. As coisas vão mal, seu coração está em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. As pessoas tentam tirar a tua paz, você não abre mão dela. Por quê? Porque a paz que eu recebi de Deus eu não dou para ninguém. Ninguém vai roubar a minha paz, ninguém vai roubar o que Deus me deu. Fala com autoridade, diga: um coração alinhado governa as emoções. Você está comigo? Diga amém. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos ler isso como uma declaração para a nossa vida? Levante suas mãos. Jesus, eu sinto palavra revelada fluindo aqui. Alguém está comigo? Diga amém. Então, quando a gente lê guardará o vosso, a gente vai declarar guardará o meu, ok? Levante suas mãos, vamos ler isso junto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos ler isso junto, não precisa esperar eu declarar não, vamos declarar isso junto. Vamos lá, 1, 2. E a paz de Deus, que excede o meu entendimento, todo entendimento, guardará
o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos lá mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! 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 Coração alinhado governa as emoções. Pessoas vão tentar te humilhar. Você sabe como Deus te chama, não te importa como os outros te chamam. Pessoas vão tentar te diminuir. Você sabe como Deus te vê, não importa como outros te veem. Pessoas vão tentar te parar. Você sabe o que Deus tem a seu respeito, não importa o que outros pensam a seu respeito. Irmão, todo homem que desenvolve a arte de governar as suas emoções se torna resiliente, forte e constante. Muitas vezes a gente está inconstante na nossa jornada de fé, porque a gente não consegue governar o nosso próprio coração. Como governaremos as circunstâncias ao nosso redor? A gente vê isso na pessoa de Jesus. Ele dorme em meio a uma tempestade. Eu falei sobre isso semana passada, mas pode ser novo para alguém. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam assustados com o fato da autoridade de Jesus acalmar a tempestade, mas nenhum deles disse: quem é esse que consegue dormir enquanto o mar está revolto? Deus falou comigo algum tempo atrás sobre essa passagem. Eu queria compartilhar com você essa revelação. A gente é tão impactado pelo poder que manifesta milagres e novas realidades, mas muitas vezes a gente subestima o governo de um coração alinhado. Olhamos para ele e falamos: quem é esse que cessa a tempestade? Mas eu creio que em dias como hoje, os dias que a gente está vendo de ansiedade, depressão, pânico, a gente precisa celebrar uma outra característica incrível de Jesus. Sim, é incrível o fato dele governar as tempestades, mas é tão incrível quanto, ou até mais incrível, o fato dele conseguir dormir a despeito delas. Eu vou ser até ousado em dizer que só cessa tempestades quem consegue dormir em meio a elas, porque a paz que ela é expressa a partir de Jesus é uma paz que antes governava Jesus, era centrada em Jesus. Guarda isso, irmão. A paz que ele libera e cessa as ondas era a paz que governava o seu interior. A vida que ele liberava sobre quem estava doente era a vida que estava no seu interior. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. A gente precisa entender que o que habita em nós é o que define o que nos cerca. Existe paz em nós, existe paz ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe vida em nós, vai haver uma manifestação de vida ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe luz de Deus em nós, a luz que dissipa as trevas vai começar a mudar as realidades ao nosso redor, independente das circunstâncias. Porque quem sabe como está o seu coração tem autoridade para liberar realidades ao seu redor. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero compartilhar 3 chaves. E se alguma delas fizer sentido, anota e medita ao longo da tua semana. Primeira chave sobre o coração alinhado é que emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Todo líder forte consegue manter o seu coração em paz, mesmo em meio a uma batalha. Todo líder ousado consegue manter a sua visão independente dos ruídos. Por quê? Porque tem autoridade para governar as circunstâncias quem tem um coração alinhado. Declara com autoridade, diga: emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Segunda chave que eu quero compartilhar é que Deus está mais interessado em como está o nosso interior do que como estão as coisas ao nosso redor. Deus está mais interessado em como está o teu coração do que como está a geografia ao teu redor. E muitas vezes a gente se move pela geografia e a gente desconsidera. Está faltando a palavra agora, mas eu já disse isso para vocês. O culto da manhã para mim é como se fosse de madrugada. Normalmente eu vou dormir quando você está acordando, então para mim é um esforço estar aqui. Eu estou me sentindo uma vigília, amém? Você está comigo? Diga amém. Negligencia. Obrigado, Jesus. Eu esqueci o que eu estava falando. Eu lembrei da palavra, esqueci o que eu estava falando. Obrigado, irmão. Está mais atento que a diretora do Carisma. Glória a Deus por isso. Deus está mais
interessado em como está o nosso interior do que as coisas ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes a gente se move mais pela geografia do que pela forma como o nosso coração está. Então tem gente que se moveu para Alphaville porque aqui tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para a América porque a América tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para uma outra cidade porque lá está tendo boas oportunidades. Tem gente que escolheu a formação que vai fazer porque agora esse mercado ele tem uma projeção de boas oportunidades. Irmão, quem se move por oportunidade está sempre refém das circunstâncias. Eu pastoreei jovens no interior do Rio de Janeiro quando estava na iminência de ser lançada uma usina de combustível lá. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas eu sei que foi um dos maiores empreendimentos da área de petróleo que o Brasil já viu. E muita gente que era pastoreado por mim na época, começou a buscar a formação de acordo com uma projeção de mercado. Eles não amavam o que faziam, eles não tinham uma palavra para fazer o que faziam, eles não tiveram uma clareza para fazer o que faziam, mas alguém disse que aquele mercado tinha uma grande chance de prosperar. O que acontece? Aquela refinaria fechou e muita gente se formou em algo que nunca mais exerceu. Irmão, ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pela geografia. Ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pelas oportunidades. Ou a gente se move pela palavra, ou a gente se move pela economia. A gente precisa entender que governar as nossas emoções nos dá um nível de autoridade que a gente começa a governar as circunstâncias. Eu não dependo mais do clima, eu não dependo mais da geografia, eu não dependo mais das opiniões, eu não dependo mais da aprovação. Mas estão dizendo, tanto faz o que dizem, eu sei que Deus diz a meu respeito. Mas eles pensam, tanto faz o que pensam, eu sei que Deus pensa a meu respeito. Mas os seus inimigos estão se levantando. Irmão, todos eles se levantam para cair, já foram colocados debaixo dos meus pés. A gente é menos circunstancial quando as nossas emoções estão equilibradas. Alguém está comigo? Diga amém. Terceira chave é que as tempestades que acontecem dentro são mais prejudiciais do que as tempestades que acontecem do lado de fora. As tempestades dentro de mim são muito mais decisivas do que as tempestades ao meu redor. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, pode ser novo para quase ninguém aqui, mas vai fazer sentido para você. Irmão, todos os navios que afundaram foram cercados pela mesma quantidade de água dos navios que continuam navegando. O que mudou? O que definiu o destino deles? Não é a quantidade de água que cercava, é a quantidade de água que entrou. O mundo está em caos, sempre esteve. O mundo jaz no maligno, sempre esteve. Desde a queda, a gente viu a maldade se multiplicando, a gente viu a iniquidade se multiplicando. A economia está vivendo um momento difícil, é cíclico. Então a gente precisa entender que o que vai mudar, o que vai afetar o destino da minha casa, não é como vão as coisas, é como vai o meu interior. Eu permaneço em paz, a palavra de Deus é o que me guia, o sangue de Jesus é o que me cobre, a vida de Deus é o que me garante, as promessas de Deus é o que me sustenta. Alguém está comigo? Diga amém. Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!